primeiro enfardamento permite armazenar a colheita na própria lavoura. Em seguida, os fardos grandes são levados até a algodoeira para o beneficiamento. Então, as fibras são separadas das sementes por processos mecânicos. Nessa etapa, é preciso cuidar para manter características importantes, como o comprimento e uniformidade das fibras. Um defeito que pode ser ocasionado pelo processo de beneficiamento é a formação de nepes, que são emaranhados fibrosos. Antes de continuar seus estudos, que tal fixar seus conhecimentos? Faça a atividade a seguir. Atividade de aprendizagem. 1. A respeito da cotonicultura, identifique a alternativa incorreta. A. O algodoeiro pode apresentar dois hábitos de crescimento, arbóreo e herbáceo. B. Foram os europeus que trouxeram as primeiras plantas de algodão para o continente americano. C. O algodoeiro é uma planta dicotiledônea. D. O fruto do algodoeiro também é chamado de maçã. E, historicamente, a principal praga do algodoeiro é o bicudo. Tópico 2. Cultura do café. Com diversos aspectos historicamente relevantes, o café é uma das bebidas mais antigas do mundo e, até hoje, destaca-se por ser cada vez mais consumido. Assim, conhecer informações relativas à sua produção é importante diante da grande relevância econômica que tem para o país. Fonte: Getty Images. 137 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. 2.1 Histórico. Muitas lendas relatam a origem da descoberta do café. Uma das mais aceitas e divulgadas é a de um pastor, conhecido como Caudi. Ele teria vivido há cerca de 2000 anos, na Etiópia, e observado que, ao mastigarem frutos de coloração amarelo-avermelhada de alguns arbustos no campo, as ovelhas ficavam alegres e saltitantes. O pastor notou, assim, que esses frutos eram fonte de energia e comentou esse fato com um monge da região. O monge resolveu experimentar o fruto na forma de infusão, colocou em água fervente e bebeu o líquido. Com o tempo, percebeu que a bebida ajudava a resistir ao sono enquanto orava ou lia, e o hábito se espalhou. Relatos evidenciam que o café foi cultivado pela primeira vez em monastérios islâmicos no Iêmen. Por isso, a variedade mais usada é denominada café arábica. Café vem da palavra cava, que significa vinho, devido à importância que a planta passou a ter no mundo árabe, onde a difusão da bebida ganhou força devido à proibição de bebidas alcoólicas pela religião maometana. Somente no século XVI, na Pérsia, é que os primeiros grãos de café foram torrados para se transformar na bebida que hoje conhecemos. O vinho da Arábia chegou à Europa no século XIV. No Brasil, o café chegou inicialmente a Belém do Pará, vindo das Guianas. Depois, no início do século XIX, chegou ao Rio de Janeiro e expandiu-se pela Serra do Mar até atingir, em 1825, o Vale do Paraíba, seguido de São Paulo, Minas Gerais e norte do Paraná. Em 1860, o país já era uma grande potência exportadora de café. Essa cultura trouxe grande desenvolvimento econômico para o Brasil com as ricas fazendas dos barões do café, que permitiram o início da industrialização do país com os recursos provenientes das exportações e a construção das primeiras ferrovias, como a Santos Jundiaí, a Paulista, a Mogiana, a Sorocabana e a Noroeste. A cultura atraiu um grande número de imigrantes, sobretudo italianos, que vieram para o Brasil em busca de oportunidades. Fonte: Wikimedia Commons, 2007. 138 Curso Técnico EAD Senar. Com a República, surgiu a política do café com leite, paulistas e mineiros alternando-se no poder do país. Na crise de 1929, a queda da Bolsa de Valores norte-americana afetou significativamente a cafeicultura. O financiamento com os bancos estrangeiros foi interrompido, o preço do café despencou e milhares de sacas foram queimadas, milhões de pés de café foram erradicados, o que levou muitos fazendeiros à miséria e ao desespero.
Com a recuperação da economia mundial após a crise de 1929, o sudeste do país voltou a crescer, agora apoiado na cafeicultura e na indústria. Atualmente, o Brasil é o principal produtor mundial de café, Embrapa 2021C. Informação extra. A Organização Internacional do Café, OIC, disponibiliza dados estatísticos e boletins periódicos sobre o mercado de café. Você encontra o link para acessá-los na biblioteca do ABA. 2.2 Morfologia e Fenologia. De início, vamos conhecer a classificação botânica do café. Reino, plantar e divisão, Magnoliophyta, Angiospermas, classe, Magnoliopsida, Dicotiledoneias, ordem, Gentianalis família, Rubiaceae gênero, Coffea espécies. Mais de 100 conhecidas fontes, Gary Images. 139 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. No Brasil, existem duas espécies de café mais comuns. Veja suas diferenças. Café arábica Coffea arabica L. Café conilon ou robusta Coffea canephora Pierre. Menor teor de cafeína, 1,1%. Maior teor de cafeína, até 4%. Menor teor de sólidos solúveis, maior teor de sólidos solúveis. Bebida mais aromática utilizada em blends. Unicaule multicaule. Folhas verde mais escuro, menores, mais lisas, folhas verde mais claro, maiores, mais acosteladas. Frutos maiores, ovalados, com mais mucilagem, mais aderidos à planta. Frutos menores, esféricos, com menos mucilagem, mais aderidos à planta. Temperatura entre 18 e 22 graus Celsius, temperatura entre 23 e 26 graus Celsius. Fonte das imagens, Shutterstock. A. Ramos. A planta de café se apresenta na forma de arbusto, com altura variável e copa cilíndrica. A espécie C. arábica tem apenas um caule cilíndrico, enquanto a espécie C. canephora é multicaule. Seus ramos apresentam um dimorfismo, alteração na forma, relacionado à direção do seu crescimento. Os que se desenvolvem na vertical são os ortotrópicos, e os na horizontal são chamados plagiotrópicos. Fonte, Senar, 2015. Ramos plagiotrópicos, produção. Ramos ortotrópicos, ladrões. 140 Curso Técnico EAD Senar. Quando esses dois tipos de ramos crescem de modo proporcional, a C. arábica fica com formato cilíndrico, exceto o acaiá, que tem formato cilíndrico cônico. A parte aérea se desenvolve em uma única haste ortotrópica até atingir de 8 a 10 pares de folhas, dominância da gema apical sobre as axilares. As gemas axilares, também chamadas seriadas, 5 ou 6 gemas, podem dar origem a diferentes partes da planta, como ramos plagiotrópicos, ramos ortotrópicos, ramo ladrão, frutos e ramos plagiotrópicos secundários. Já a gema apical, ou cabeça de série, pode dar origem apenas aos ramos plagiotrópicos primários e secundários. A capacidade do cafeeiro de crescer novamente após uma recepa ou poda depende da capacidade da gema seriada de dar origem a um novo ramo ortotrópico, ladrão. O corte da gema apical quebra a dormência das gemas laterais e origina um novo ramo ortotrópico. Se a planta sofrer estresse durante seu desenvolvimento, as gemas laterais serão estimuladas e ela emitirá ramos ladrões, que devem ser eliminados devido ao seu grande efeito competitivo. Glossário. Recepa, poda baixa, utilizada para promover a renovação das copas das árvores. Observe, na figura a seguir, que, em cada nó do ramo ortotrópico, existe apenas um par de gemas cabeça de série. Por isso, existe apenas um par de ramos plagiotrópicos em cada nó. Se algum desses ramos for perdido, ele não se reconstruirá. Fonte, Senar, 2015. Estípula. Ramo ortotrópico. Gemas seriadas. Gema cabeça de série.
Ramificação primária originada de uma gema cabeça de série. Originada de uma gema cabeça de série. Ramificação secundária. Ramo ortotrópico originado de uma gema seriada. Frutos originados de gemas seriadas. Ramificação secundária originada de uma gema seriada. 141 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Se ocorrer má condução da planta e ela tiver uma saia mal formada, deverá ser feita a recepa para que, a partir do novo ramo ortotrópico que vai se formar, possam nascer novos ramos plagiotrópicos e dar formação adequada a ela. Comentários do autor. O volume da safra de café depende diretamente da capacidade de as gemas seriadas se diferenciarem vegetativa ou reprodutivamente. O ideal seria que as gemas seriadas rendessem apenas frutos e deixassem as ramificações a cargo das demais cabeças de série. Esse fato determinante na produção ocorre, normalmente, entre a primeira quinzena de fevereiro e março, e é fortemente influenciado pela duração e pela intensidade dos principais fatores ambientais, como temperatura e água. B. Folhas. Em plantas adultas, as folhas têm entre 12 e 24 centímetros, são delgadas e onduladas de forma elíptica. Em contato direto com a luz, ficam sujeitas a mudanças estruturais, sol e sombra influenciam a plasticidade foliar e alteram, principalmente, a espessura e a área da folha. A epiderme é revestida por uma camada de cutícula que reduz a perda espontânea de água, protege contra danos mecânicos e, consequentemente, dificulta a penetração de produtos agrícolas. Na parte inferior estão os estômatos, responsáveis por 90% da água transpirada pela planta. Quanto menor a exposição ao sol, maior a quantidade de estômatos encontrados. Fonte: Getty Images. 142 Curso Técnico EAD Senar. C. Flor e floração. A floração é a etapa reprodutiva da planta e compreende as seguintes fases: indução, diferenciação, crescimento e desenvolvimento, dormência e antese. Essas fases podem variar de acordo com acontecimentos exógenos e endógenos, externos e internos, a depender do cultivar e das condições ambientais predominantes. A fase de indução floral ocorre entre fevereiro e março na maioria das regiões. Para isso, o ideal é que não ocorra um déficit hídrico severo, com os dias quentes e as noites frias. Os primórdios florais se desenvolvem por 2 meses até atingirem tamanho entre 4 e 6 milímetros. Então, entram em dormência pelos próximos 2 meses, julho e agosto, quando apresentam alto teor de ácido abscísico, ABA. Um botão floral somente se transformará em flor se as condições climáticas entre os períodos diurnos, 29 graus Celsius, e noturnos, 18 graus Celsius, forem satisfatórias. Quando o café recebe água durante a fase de dormência, a floração fica indefinida e resulta em floradas sucessivas e várias colheitas, o que não é bom para o produtor. Por outro lado, temperaturas altas e déficit hídrico intenso provocam a morte dos tubos polínicos por desidratação e causam o aborto das flores, estrelinhas. Em setembro, quando começam as chuvas novamente, as gemas ficam entumecidas e os botões florais crescem de 8 a 16 dias e então chegam à fase de abotoamento. Na fase seguinte, a florada, não pode faltar chuva, pelo menos de 8 a 10 milímetros. Por fim, vem a fase pós-florada, quando as pétalas caem. As axilas floreais produzem gemas uma única vez e, portanto, com o passar dos anos, as produções se concentram nas extremidades dos ramos. Quando isso acontece, recomenda-se a poda para a renovação da lavoura, desponte ou esqueletamento para a recuperação da copa. D. Fruto e frutificação. O fruto do cafeeiro é uma dupla elipsoide e contém 2 locos e 2 sementes, chegando a 3 ou mais. Confira, a seguir, a descrição das suas partes. Em geral, as melhores condições para o café são temperaturas de 19 a 21 graus Celsius e precipitação de 1.400 a 1.500 milímetros anuais.
No inverno, o café deve sofrer um déficit hídrico, principalmente em agosto e setembro, com temperaturas de 16 a 18 graus Celsius. 143 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Fonte: Senar, 2015. Dentro da semente, encontramos: um embrião é formado por um hipocótilo e 2 cotilédones cordiformes, fica na superfície convexa da semente e mede de 3 a 4 milímetros. 2 endosperma é o tecido de maior volume na semente, de coloração esverdeada em C. arábica e amarelada em C. canephora. É composto por água, aminoácidos, proteínas, cafeína, lactonas, triglicerídeos, açúcares, dextrina, pentosanas, galactomananas, celulose, ácido cafeico, ácido clorogênico e minerais. 3. Espermoderma é a película que envolve o endosperma, prateada e não muito aderente na C. arábica, e castanha e muito aderente na C. canephora. Já na parte externa à semente, encontramos: 4. Semente. Os cultivares comerciais têm formato plano convexo, um lado é plano e outro curvo, e o lado plano tem um sulco no sentido longitudinal. A espessura é média e o endosperma é de coloração verde. As sementes apresentam uma película prateada e ligeiramente aderida ao endosperma. 5. Endocarpo. É o pergaminho que envolve a semente. Na espécie C. canephora, é menos espesso que na C. arábica. 6. Mesocarpo. É a mucilagem, substância gelatinosa e adocicada, que fica entre o exocarpo e o endocarpo. 7. Exocarpo. É a casca do fruto, que pode ser vermelha ou amarela quando atinge o estágio de cereja, ou seja, a maturação fisiológica do fruto. 1, 2, 3. 5, 4. 6, 7. 144 Curso Técnico EAD Senar. Como parte do fruto, tem-se ainda o pedúnculo, haste que suporta e liga o fruto à planta, e a coroa, a região da cicatriz floral que se localiza na parte oposta, onde as brocas costumam fazer suas perfurações. A frutificação começa com a formação dos frutos, também conhecida como fase chumbinho, na qual os frutos se expandem rapidamente até atingirem seu tamanho máximo por volta de dezembro. Na fase chumbinho, é preciso se atentar para que não haja déficit hídrico. A falta de água estimula a planta a produzir etileno na região do pedúnculo, o que ativa a síntese de enzimas degradantes e ocasiona a queda de chumbinhos. No mês de janeiro, a cor verde se acentua, grão verde, e, em março, os líquidos internos se solidificam para formar a semente. Nessa fase, também não pode haver déficit hídrico para não prejudicar a granação dos frutos. Entre abril e junho, começa a maturação, ocorre a degradação da clorofila e a síntese de carotenoides, a cor muda de verde, fase verde-cana, passa pelo amarelecimento. Fase de verde para o amarelo, até o estágio amarelo ou vermelho, fase cereja. Após isso, os frutos vão começar a secar, fase passa, e atingir o estágio seco, fase seco. Na figura a seguir, você pode ver todas essas fases. G1, G2, G3. G4, G5, G6. FL, F1, F2. 145 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. F3, F4, F5. F6, M1, verde, M2, verde cana. M3, cereja, M4, passa, M5, seca. Fonte: Moraes et al., 2008. Na figura, você pode observar, ainda, que o desenvolvimento reprodutivo do cafeeiro passa por 4 grandes fases: desenvolvimento da gema floral, G, floração, FL, frutificação, F, e maturação, M. As divisões da fase G mostram a variação no tamanho das gemas. A fase F foi dividida de acordo com o tamanho dos frutos e, na fase M, o critério adotado foi a coloração.
Conhecer bem as etapas de desenvolvimento reprodutivo do cafeeiro auxilia nas práticas de manejo, como adubação e controle de pragas, identificar eventuais distúrbios que possam ocorrer em cada fase proposta e adotar medidas corretivas sempre que possível. 2.3 Planejamento da produção e implantação da lavoura. No cultivo do café, a sustentabilidade também é norteadora da atividade produtiva. Nessa cultura, o planejamento e o gerenciamento são ferramentas para a administração financeira eficiente. 146 Curso Técnico EAD Senar. Leitura complementar. Na execução do trabalho diário, os coeficientes técnicos auxiliam o gestor a se planejar e a gerenciar sua lavoura, além de servirem de apoio para as decisões. Acesse o material complementar disponível na biblioteca do AVA para saber mais e consultar alguns desses coeficientes. O planejamento para a implantação da produção deve ser baseado em estudos que ofereçam coeficientes técnicos e orientem o produtor quanto ao posicionamento no mercado, para que sejam evitados erros e prejuízos econômicos. Um exemplo de ferramenta de planejamento é o plano de negócios, usado para fazer o levantamento do mercado e do produto. Uma lavoura ideal deve apresentar vigor elevado, sistema radicular eficiente e profundo, florescimento abundante e vingamento da florada, o que resulta em altas produtividades, com cafés de boa qualidade, tipo e bebida. O planejamento deve, portanto, observar as seguintes etapas. Escolha da área, temperatura média entre 18 e 22 graus Celsius, precipitação anual entre 1.200 e 1.800 milímetros, e altitude entre 500 e 1.300 metros. Características físicas do solo. Externas, relevo, pedras, cascalho, erosão e exposição. Internas, quantidade e tamanho das partículas, argilosa, arenosa, siltosa e estruturais. Forma e arranjo das partículas de solo. Aspectos agronômicos. Histórico da área, culturas anteriores, ocorrência de geada, mecanização, espaçamento, adubação de plantio, correção do solo, adubação de sulco ou cova e coberturas, e cuidados pós-plantio, controle de doenças, pragas e plantas daninhas. Fonte: Getty Images. 147 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Topografia menor que 20%, mecanizável maior que 20% e menor que 40%, tração animal maior que 40%. Tratos manuais, lençol freático, optar por áreas que tenham um lençol freático profundo, uma vez que o raso leva ao amarelecimento da lavoura. Além disso, é interessante observar a necessidade de implantar quebra-ventos para evitar ventos fortes e geadas. O número de plantas por hectare determina o sistema de plantio adotado. Plantas, hectare, sistema de plantio até 3.000, tradicional de 3.000 a 5.000, semiadensado de 5.000 a 10.000, adensado de 10.000 a 20.000, superadensado acima de 20.000, hiperadensado. Entre as vantagens do adensamento, destacam-se maior produtividade por área, aproveitamento de área e da adubação, proteção do solo, menores custo por saca produzida, menor incidência de plantas daninhas, redução do ciclo bienal, menor ataque do bicho mineiro, praga comum nas lavouras de café, e retorno rápido do capital. Por outro lado, são algumas das desvantagens: maiores investimento inicial e incidência de broca e ferrugem, menor possibilidade de mecanização, fechamento mais rápido das estrelinhas, tratos, adubações e colheitas dificultados, atraso e desuniformidade na maturação e perda da qualidade dos frutos. O superadensamento também aumenta o consumo de água. Finalmente, para o plantio, é importante considerar item tecnologias disponíveis ao produtor, item características do cultivar, item área disponível, item possibilidade de mecanização, item disponibilidade de mão de obra, item utilização da irrigação, item cortes transversal e longitudinal, item plantio raso, tombamento das mudas. 148 Curso Técnico EAD Senar.
Item plantio profundo, afogamento. Item irrigação, falta de chuva e item replantio, reserva de 5% a 10% do total de mudas plantadas. 2.4 Clima e solo. A geada é uma condição de ocorrência provisória de estados de baixa energia com baixas temperaturas. Esse evento provoca alterações físicas nos componentes celulares dos tecidos vegetais, incompatíveis com suas funções fisiológicas, a depender da umidade do ar. As geadas podem ser brancas, com gelo superficial e menos severas, ou negras, sem gelo superficial e mais severas. Uma das consequências das geadas é a forte desidratação do tecido associada à formação dos cristais de gelo intercelular. Observe, no infográfico a seguir, outras consequências fisiológicas das baixas temperaturas sobre o cafeeiro. Fonte: Senar, 2015. 15 graus Celsius no café arábica. Quedas de 24 graus Celsius para 15 graus Celsius causam redução de 15% na assimilação fotossintética do carbono após o primeiro dia de frio e 40% após o sexto dia. No Conilon, esses números podem ser ainda piores. 6 graus Celsius sucessivas noites a 6 graus Celsius prejudicam as plantas por vários dias até recuperarem a fotossíntese e a translocação de fotoassimilados. 4 graus Celsius uma noite a 4 graus Celsius é suficiente para reduzir a taxa fotossintética do próximo dia à metade por distúrbios das atividades fotoquímica e bioquímica dos cloroplastos e pela resistência estomática. Menos 2 graus Celsius cafeeiros ficam severamente danificados a temperaturas abaixo de menos 2 graus Celsius. 13 graus Celsius. Quando abaixo de 13 graus Celsius, a planta para o crescimento da parte aérea por várias desordens fisiológicas, como drástica redução da translocação de fotoassimilados, da fotossíntese e da assimilação do nitrogênio pelas folhas. 0 graus Celsius a 5 graus Celsius distúrbio letal pela defasagem de água entre transpiração e reposição pela absorção radicular e pela translocação via xilema. Alta viscosidade da água, quando a temperatura fica entre 0 graus Celsius e 5 graus Celsius por várias horas. Leva à superbrotação, com brotos novos distorcidos, murchos e negros. 0 graus Celsius. Estrangulamento da casca na base do ortotrópico, denominada canela de geada, quando a temperatura do ar próximo à superfície do solo é inferior a 0 graus Celsius, causando grande desordem fisiológica do floema. Menos 3,5 graus Celsius. Morte a temperaturas próximas a menos 3,5 graus Celsius, independentemente da velocidade do descongelamento. 149 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Altitudes maiores e ventos frios também podem ser prejudiciais e promover a descoloração branco-amarelada, inicialmente na margem e, depois, em todo o limbo das folhas em crescimento, pela destruição da estrutura dos cloroplastos ou sítios fotossintéticos. Ação no campo. Para lidar com essas características de clima, primeiro, deve-se escolher o local adequado para o plantio das culturas. Como o ar frio é mais pesado que o ar quente, ele se concentra nas partes mais baixas. Por isso, é importante promover a abertura de corredores com largura aproximada de 100 metros, com a derrubada de árvores em faixas dentro das metas permitidas, o que possibilita que o ar frio saia e seja canalizado às baixadas. Coberturas mortas funcionam como camada isolante do calor liberado pelo solo durante a noite. Assim, sempre que possível, a vegetação sem interesse para o lavrador deve ser removida. O solo nu absorve o calor do sol durante o dia e o devolve durante a noite, o que reduz o resfriamento e a possibilidade de geadas. 2.5 Colheita e pós-colheita.
A desuniformidade de maturação dos frutos é uma das principais dificuldades a serem superadas para uma boa colheita do café. Quantidades excessivas de frutos verdes causam prejuízos na classificação por tipo, no peso de grão, no rendimento de colheita, no desgaste da planta, na qualidade da bebida e no valor do produto. Nas condições brasileiras, as operações de pós-colheita do café compreendem: item a separação das impurezas por vibração ou por imersão em água. Item a separação dos frutos em diversas fases de maturação. Item a eliminação da casca, o que resulta em café cereja descascado. Item a eliminação química da mucilagem, o que resulta em café despolpado, ou mecânica, o que resulta em café desmucilado. Item a secagem direta dos grãos, que produz o café natural ou café de terreiro. Recomenda-se iniciar a colheita, que pode ser feita de forma manual, semi-mecanizada e mecanizada, com, no máximo, 20% de frutos verdes. 150 Curso Técnico EAD Senar. Os processos de preparo do café podem ser agrupados em 3 sistemas. Por via seca sem eliminação da casca, o que resulta no café natural. Por via úmida com eliminação da casca e da mucilagem, o que resulta no café despolpado. Por via semi-úmida com eliminação da casca, o que resulta no café cereja descascado. A secagem pode ser feita em terreiros, em secadores ou de forma mista. A secagem em terreiros. A secagem corresponde à fase complementar a todos os processos de preparo do café. O método escolhido, bem como sua estrutura e seu manejo, tem efeito marcante para determinar o índice de qualidade, o nível de classificação e o valor comercial do produto. A seguir, observe alguns tipos de terreiro. Terreiro de chão batido. Não é recomendável, pois, além de ter menor rendimento de secagem, favorece a ocorrência de sujeiras e fermentações indesejáveis, o que origina um produto de má qualidade. Terreiro de piso revestido. É recomendável por proporcionar uma secagem mais eficiente, mais uniforme e com menos riscos de contaminação de impurezas e fermentações. Isso garante um produto de melhor qualidade e com maior rendimento de secagem do que o terreiro de chão batido. Terreiro de tela suspensa. É muito recomendado. Consiste em uma estrutura suspensa que evita o contato do café com o solo, permite maior aeração por cima e por baixo, impede o ataque de micro-organismos e garante um produto com secagem uniforme e de melhor qualidade. Além disso, esse tipo de terreiro proporciona redução de mão de obra e do tempo de secagem, além de ser de construção simples, rápida e barata. O uso de cobertura com plástico translúcido é aconselhável nas regiões onde a colheita coincide com a época das chuvas. B. Secagem em secadores. Os secadores horizontais rotativos intermitentes, ou pré-secadores, são os mais conhecidos e usados nas propriedades rurais que produzem o café conilon e o café despolpado. Esses secadores têm um cilindro metálico com paredes perfuradas, por onde passa um tubo que injeta o ar quente vindo de uma fornalha, e apresenta um movimento rotativo por meio de um sistema de engrenagem. 151 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Fonte: Shutterstock. Os secadores recebem o café com qualquer grau de umidade, mas nunca devem trabalhar totalmente cheios, para que haja espaço para a movimentação do produto. A primeira etapa de secagem atinge a meia seca para, depois, passar os grãos para outro secador vertical ou continuar secando-os no mesmo secador horizontal desde que estejam com umidade uniforme e a temperatura da massa do café não ultrapasse 45 graus Celsius. Se o café já tiver sofrido a meia seca no terreiro, deve-se carregar normalmente o secador horizontal e proceder à operação como se o produto já estivesse sido pré-secado no mesmo secador. Para usar secadores verticais com câmara de repouso, o café precisa ter recebido uma pré-secagem ou meia seca em terreiros revestidos ou suspensos.
Secadores horizontais ou em secador barcaça. Os secadores verticais são constituídos de um grande depósito metálico e têm na parte superior uma câmara de repouso dos grãos. O café flui para baixo, até a câmara de secagem e, depois, é levado até a base do elevador, que o carrega novamente para o alto até a câmara de repouso e, assim, sucessivamente até completar a secagem. Comentários do autor. É importante que o secador vertical seja carregado totalmente para que não haja perda de calor e, consequentemente, aumento no tempo de secagem, que resulta em maior consumo de energia e de mão de obra. Deve-se controlar a temperatura do ar da fornalha, como início em 60 graus Celsius. Depois de 5 horas, passa-se para 70 graus Celsius e, finalmente, mantém-se em 50 graus Celsius até o término da secagem. 152 Curso Técnico EAD Senar. Os secadores barcaças de leito fixo são secadores manuais artesanais e podem ser construídos com recursos locais na propriedade. Portanto, são de baixo custo. Feitos de alvenaria, em uma estrutura retangular, têm, na parte superior, um leito constituído por uma chapa metálica perfurada e, abaixo do fundo, a formação de um colchão de ar quente, alimentado por uma fornalha e insuflado por um ventilador. Podem receber café com qualquer grau de umidade, cuja camada não deva passar de 50 centímetros de altura, com a temperatura nunca acima de 50 graus Celsius e revolvimento manual constante da massa de café. Independentemente do tipo de secador a ser usado, alguns procedimentos gerais deverão ser observados para melhor eficiência. São eles: item considerar a formação de lotes homogêneos e fazer a secagem por separação de lotes. Item carregar os secadores com a fornalha apagada e acendê-la somente depois que o secador estiver cheio e em movimento. Item manter a secagem lenta para melhor uniformidade do produto. Item controlar a temperatura da massa de café para que não ultrapasse os 45 graus Celsius a fim de evitar defeitos. Item para a secagem do café com frutos verdes, baixar a temperatura da massa de café e não ultrapassar os 30 graus Celsius. Item fazer, quando possível, a utilização da fornalha de fogo indireto. Item consumir sempre lenha bem seca, para não produzir fumaça e não conferir cheiro à massa de café. Item conferir o tempo de secagem em torno de 24 a 72 horas para café de terreiro e 20 horas para o café cereja descascado. Item terminar a secagem com teor de umidade dos grãos de 13% a 14%, que, após o resfriamento, cai para de 11% a 12% e item evitar a secagem excessiva do café, pois pode diminuir o peso e facilitar a quebra durante o beneficiamento. C. Secagem mista. A secagem mista é um sistema muito comum, por meio da utilização combinada do terreiro secador para proporcionar maior uniformidade de seca dos grãos e maior redução do tempo de secagem. Nesse sistema, geralmente, o café passa por uma primeira secagem chamada pré-secagem, feita em terreiro, de preferência, revestido, para, em seguida, ser completado o processo de secagem em secador mecânico. D. Armazenamento. Na propriedade, o café em cocô pode ser armazenado a granel em tulhas de madeira ou, ainda, ensacado em depósito de alvenaria, desde que esses locais sejam conservados secos e bem ventilados. Para garantir ao máximo a diminuição de umidade no ambiente, deve-se ter os seguintes cuidados. 153 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Item isolar o café com estrados de madeira para que não absorva a umidade do chão. Item proteger o ambiente de gotejamento e chuvas. Item ter repartições para separar diversos tipos de lotes de café. Item utilizar sacarias limpas de aninhagem para acondicionamento. Item evitar um teor de umidade superior a 12%. Item evitar o armazenamento do café com defensivos e fertilizantes.
Item fazer a vigilância e o controle de possíveis ataques de insetos e roedores. Item manter o café em cocô na tulha ou no depósito até a venda ou o beneficiamento. Nos armazéns padrão, o café beneficiado é armazenado em uma estrutura que permite a conservação ideal do produto por manter as condições do ambiente apropriadas, com uniformidade de ventilação, luminosidade, temperatura e umidade. Esses armazéns, geralmente, são administrados por empresas, cooperativas ou entidades públicas ou privadas, que mantêm a execução rigorosa de normas para garantir um sistema de armazenagem de produtos agrícolas com eficiência e segurança. 2.6 Classificação do café quanto ao grão e à bebida. O café é classificado pelo sabor da bebida e pelo tipo dos grãos, número de defeitos, cor, tamanho, forma. A classificação por tipo é feita com base na contagem dos grãos defeituosos ou das impurezas contidos em uma amostra de café beneficiado. Essa classificação obedece a uma tabela oficial, de acordo com a correspondência de cada tipo de café a um número maior ou menor de defeitos encontrados na amostra. São considerados defeituosos os grãos imperfeitos, com os chamados defeitos intrínsecos, pretos, ardidos, verdes, xoxos, mal granados, quebrados e brocados, e com impurezas, defeitos extrínsecos, tais como cascas, paus, pedras, cafés em cocô ou marinheiros encontrados na amostra. O grau de imperfeição ou as impurezas dos grãos rege a classificação por tipo. Fonte: Gary Images. 154 Curso Técnico EAD Senar. Para proceder à classificação, amostras de 300 gramas de café são recolhidas e acondicionadas em latas apropriadas. Em seguida, em uma mesa provida de boa iluminação, a amostra é espalhada sobre uma folha de cartolina preta. Os defeitos são separados e contados segundo a tabela de equivalência de grãos imperfeitos e impurezas. Atenção! A base para se estabelecer a equivalência dos defeitos é o grão preto, considerado o padrão dos defeitos ou defeito capital. Em geral, são necessários vários grãos imperfeitos para se obter um defeito, enquanto o grão preto, por si só, corresponde a um defeito. Já a qualidade da bebida é reconhecida por meio da prova da xícara. O provador avalia as características de gosto e aroma do café. A classificação da bebida tem dois objetivos fundamentais: conhecer a qualidade do café a ser comercializado e definir as ligas ou os blends que valorizem determinados lotes. Fonte: Shutterstock. Segundo a classificação oficial, o café brasileiro apresenta 7 escalas de bebidas. O mole é referência para todas, conforme o quadro a seguir. 155 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Classificação oficial de café pela bebida. Classificação: características estritamente mole, bebida de sabor suavíssimo e adocicado. Mole, bebida de sabor acentuado e adocicado. Apenas mole, bebida de sabor com leve adstringência. Dura, bebida com sabor adstringente e gosto áspero. Riada, bebida com leve sabor de iodoformio ou ácido fênico. Rio, bebida com sabor forte e desagradável, que lembra iodoformio ou ácido fênico. Rio Zona, bebida de sabor e odor intoleráveis ao paladar e ao olfato. Classificação oficial de café por peneira: tipo de grão, tamanho de grão, grão chato grosso, peneira 17 e maiores, café grande. Grão chato médio, peneiras 15 e 16, café médio. Grão chatinho, peneiras 12, 13 e 14, café miúdo ou chatinho. Grão moca grosso, peneiras 11 a 13 e moca grande. Grão moca médio, peneira 10, moca médio. Grão moquinha, peneiras 8 e 9, moca miúdo ou moquinha. Classificação de café quanto ao grau de moagem: grau de moagem, preparo pulverizado, café árabe, em que o pó não é coado. Fino, filtração, filtros de papel ou coador de pano. Médio, café expresso. Grosso, cafeteira italiana. Fonte: Revista Cafeicultura, 2010. Com o conhecimento adquirido sobre a cultura do café, responda à atividade proposta a seguir. 156 Curso Técnico EAD Senar. Atividade de aprendizagem.
A espécie de uma planta segue a norma da nomenclatura binomial implantada por Carlos Linneu. Ou seja, para a expressão da espécie, usam-se dois nomes. O primeiro é um nome genérico, o gênero, e o segundo, um descritor específico, o epíteto específico. O binômio deve estar em itálico quando digitado ou sublinhado quando escrito à mão. O gênero deve, obrigatoriamente, ser escrito com letra inicial maiúscula e o epíteto específico com letra minúscula. Observe o seguinte exemplo do nome científico de alguns citros, Citrus limon. Considere o exemplo e responda: quais são as duas espécies de café mais cultivadas? Tópico 3. Cultura da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é muito expressiva no agronegócio brasileiro e se destaca, principalmente, em função das produções de açúcar e álcool, o que exige qualidade da matéria-prima. Por isso, é essencial conhecer sua morfologia e forma de implantação, além de outros aspectos relevantes. 3.1 Histórico. Originária da Nova Guiné, na África, a cana-de-açúcar foi levada para o sul da Ásia, onde era usada na forma de xarope. A primeira evidência de seu uso como açúcar na forma sólida foi por volta do ano 500, na Pérsia. Os árabes foram os responsáveis por propagarem a cultura da cana no norte da África e no sul da Europa. Nesse mesmo período, os chineses levaram a cultura para Java e as Filipinas. Com as conquistas árabes na Península Ibérica, a cana se disseminou também nas margens do Mar Mediterrâneo a partir do século VII. 157 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Fonte: Wikimedia Commons. Entre 1500 e 1822, o Brasil foi colônia de Portugal e, dentre as diversas atividades que aqui se desenvolveram naquela época, a cana-de-açúcar foi a de maior importância econômica. Martim Afonso de Souza foi o primeiro a cultivar a cana-de-açúcar em escala comercial no país na capitania de São Vicente, hoje São Paulo. Já no século XVI, Pernambuco e Bahia contavam com mais de uma centena de engenhos, e a cultura se alastrou de tal modo no país que, a partir de 1650, liderou a produção mundial de açúcar, com grande penetração no mercado europeu. Dados do Instituto de Economia Agrícola, IEA, do Estado de São Paulo apontam que o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, com destaque na produção de açúcar, etanol e cachaça, e atuação entre os principais produtores e exportadores mundiais. A produção se concentra nas regiões centro-sul e nordeste do país. Manejo sustentável. Do ponto de vista energético, o bagaço da cana é a biomassa mais adequada para a geração de energia elétrica por meio do aquecimento de caldeiras, que geram vapor para tocar turbinas de geração de energia. As mais recentes tecnologias agrícolas e industriais no setor sucroalcooleiro têm oferecido grandes quantidades desse material, que pode fornecer energia interligada aos principais sistemas elétricos e atender aos centros de consumo dos estados das regiões Sul e Sudeste, principalmente. 158 Curso Técnico EAD Senar. 3.2 Morfologia e Fenologia. A classificação botânica da cana-de-açúcar é a seguinte: Reino: Plantae. Divisão: Magnoliophyta, Angiospermas. Classe: Liliopsida, Monocotiledôneas. Ordem: Poales. Família: Poaceae, gramíneas. Gênero: Sacharum. Espécies: Sacharum officinarum, Sacharum sontaneum, Sacharum sinensis, Sacharum barberis, Sacharum robustum. A planta se desenvolve em forma de touceira ou moita. A parte aérea é formada por colmos, caule típico das gramíneas, folhas, inflorescências, conjunto de flores arranjadas em uma haste, e frutos, e a subterrânea, por raízes e rizomas, caules subterrâneos, espessados, ricos em reserva, providos de nós e entrenós de crescimento horizontal. Fonte: Senar, 2015. Fonte: Getty Images.
perfilho secundário, perfilho primário, perfilho secundário, tolete. 159 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. As raízes são fasciculadas ou em cabeleira, e 85% delas estão nos primeiros 50 centímetros de profundidade do solo. A distribuição dessas raízes no solo varia de acordo com o cultivar. Os rizomas, parte subterrânea do caule, são constituídos por nódios, nós, internódios, entrenós e gemas, responsáveis pela formação dos perfilhos na touceira. As novas touceiras da soca ou da ressoca se originam dos rizomas que rebrotarão após a colheita. O colmo, ou gomo, é caracterizado por nós bem marcados e entrenós distintos e fica acima do solo. O colmo é responsável pela sustentação das folhas e das panículas, e seu porte pode ser ereto, semi-ereto ou decumbente, a depender da idade da planta. O entouceiramento pode ser fraco, médio ou forte. Fonte: Senar, 2015. A folha completa da cana-de-açúcar é constituída por lâmina foliar, bainha e colar. Ao longo de todo o colmo, especificamente na região nodal, a folha liga-se a ele, onde forma duas fileiras opostas e alternadas. Nó entre nó. Primeira folha do cartucho. Folha 0. Folha menos 1. Folha mais 1. Folha mais 2. Primeiro colar visível. Folha mais 3. Gema anel de crescimento. Zona radicular cicatriz foliar zona serosa. AB. 160 Curso técnico EAD Senar. A flor da cana-de-açúcar é hermafrodita. O órgão feminino, gineceu, é constituído por um ovário. Na extremidade superior do ovário, encontram-se 2 pestilos e 2 estigmas plumosos de coloração vermelho arroxeada. O órgão masculino da flor, androceu, é constituído por 3 estames e anteras de coloração amarelada ou arroxeada, a depender da variedade, onde estão os grãos de pólen. O fruto resultante da fecundação da flor de cana-de-açúcar tem dimensões aproximadas de 1,5 mm x 0,5 mm e apresenta uma depressão na região do embrião. Alguns cultivares apresentam pelos ou jossal na região nodal, nas gemas e na bainha. Dica: por ser uma gramínea, Poaceae, a cana-de-açúcar é uma planta C4, ou seja, apresenta maior taxa fotossintética e de eficiência na utilização e no resgate de CO2, gás carbônico, da atmosfera. A cana-de-açúcar é adaptada às condições de alta intensidade luminosa e altas temperaturas. A umidade do solo é importante, principalmente durante sua fase de crescimento, já que a cultura necessita de grandes quantidades de água para suprir as suas necessidades hídricas. 30% de seu peso é matéria seca e 70% água. Sua capacidade de absorver água pelas folhas é maior do que a de qualquer outra planta de sua família. No entanto, são as raízes, através dos seus pelos absorventes, as responsáveis pela maior quantidade de absorção de água. O orvalho da madrugada e os chuviscos, que não chegam a atingir o solo, são absorvidos por suas folhas. O conhecimento do ciclo da cultura é importante para melhor manejá-la, pois se sabe que qualquer produção vegetal que vise a máxima produtividade econômica fundamenta-se na interação de 3 fatores: a planta, o ambiente de produção e o manejo. O processo produtivo canavieiro tem 3 objetivos básicos. Produtividade: alta produção de fitomassa por unidade diária, isto é, elevado rendimento agrícola de colmos industrializáveis, onde a sacarose é armazenada. Qualidade: riqueza em açúcar dos colmos industrializáveis, o que caracteriza a matéria-prima de qualidade. Quando associada à produtividade, reflete-se na produção por unidade diária. Longevidade: visa aumentar o número de cortes econômicos, o que se reflete em prazo maior de tempo entre as reformas do canavial, ou seja, os novos plantios, e assim, maior economicidade do empreendimento.
A cana-de-açúcar é plantada comercialmente em grande escala, mas também em pequena escala para a produção de forragem para o gado. Ela se propaga sexuadamente, por 161 operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Meio da germinação de suas gemas. Normalmente, o plantio se faz enterrando-se os caules, colmos ou as mudas de idade não superior a 12 meses. Uma vez plantada, a cana-de-açúcar permanecerá produzindo durante 4 ou 5 anos consecutivos ou até a produtividade ser menor que 60 ta, quando, então, é feita a reforma do canavial. Nas condições de clima predominantes no centro-sul do Brasil, efetua-se o plantio em duas épocas distintas. Primeira época, de setembro a novembro, no início da estação chuvosa e quente. Nessas condições, a cana-de-açúcar apresenta ciclo de duração média de 12 meses, denominado popularmente de cana de ano. A cana de ano tem seu desenvolvimento máximo de novembro a abril e diminui a partir desse mês, devido às condições climáticas adversas, com possibilidade de colheita, a depender da variedade, a partir de julho. Observa-se que, após o plantio do tolete, ocorre a brotação e a cana-de-açúcar vegeta, cresce em tamanho ininterruptamente até abril, para, então, amadurecer. Tem-se, então, aproximadamente 8 meses de desenvolvimento vegetativo e 4 meses para ocorrer a maturação. Segunda época, o plantio é feito no período de janeiro a início de abril, no meio da estação chuvosa e quente e em direção ao outono. Alguns produtores ou unidades prolongam o plantio até maio. A cana-de-açúcar, nessas condições, passa em repouso a primeira estação de inverno e é cortada na segunda estação de inverno. A cultura apresenta, assim, ciclo variável de 14 a 21 meses, conforme a data do plantio e a época de maturação da variedade usada, e recebe a denominação de cana de ano e meio. Assim, a fase de maior desenvolvimento da cultura se processa, realmente, de outubro a abril, com pico máximo de crescimento de dezembro a abril. Nota-se que o desenvolvimento da cana-de-açúcar é favorecido nos 3 meses iniciais e limitado por 5 meses, de abril a agosto. Em seguida, durante 7 meses, de setembro a abril, a planta de cana volta a vegetar com toda intensidade e, então, amadurece nos meses de inverno. Desse modo, tem-se, aproximadamente, 10 meses de desenvolvimento vegetativo, o que resulta em maior produção. Após o corte da cana-planta, inicia-se um novo ciclo de aproximadamente 12 meses, é o ciclo das soqueiras, ou cana-soca. O ciclo da cana plantada pela primeira vez, isto é, oriunda de muda e que receberá o primeiro corte, recebe o nome de cana-planta, a de segundo corte é a cana-soca, e a de terceiro corte em diante é a ressoca. 162 Curso Técnico EAD Senar. Fonte: Shutterstock. O ciclo da cana-de-açúcar se inicia quando há emergência do primeiro broto, mas na soca, segundo ciclo de produção, como a touceira já está formada, ocorre o surgimento de vários brotos concomitantes. Além disso, a brotação da soca se dá pelo rizoma da cana colhida. Nessa fase inicial da cultura, ocorrem a brotação, o enraizamento e a emergência dos brotos entre 20 e 30 dias após o plantio. Como o broto depende das reservas presentes no tolete, a brotação depende muito da qualidade da muda, além do ambiente, da época e do manejo de plantio. A velocidade com que emerge a brotação do tolete depende do cultivar, emergência rápida ou lenta, do estado nutricional e da umidade do tolete, da umidade presente solo e no ar, da temperatura, ótima entre 34 e 37 graus Celsius, e limitante abaixo de 21 graus Celsius e acima de 44 graus Celsius, e da aeração do solo. Compactação e drenagem deficientes causam falta de oxigênio para a respiração dos tecidos e das raízes. Fonte: Senar, 2015. Corte. Plantio, brotação, reforma. Primeiro corte, segundo corte, terceiro corte, ciclo agrícola. Ciclo da reforma.
Crescimento. Maturação. 163 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. O início do perfilhamento ocorre entre 20 e 30 dias após o plantio. Depois da emergência do perfilho primário na superfície do solo e simultaneamente ao seu crescimento, observa-se o desenvolvimento de novas raízes na base do colmo. Das gemas dos colmos primários, originam-se os colmos secundários e desses, desenvolvem-se os terciários. À medida que esses colmos aparecem, o seu sistema radicular aumenta o sistema radicular da touceira. O número de perfilhos por unidade de área é uma variável importante, porque está associada à produtividade dos cultivos. Quando os perfilhos maiores chegam a 50 centímetros de altura do colarinho da folha +1, começa a concorrência por luz, água e nutrientes entre as plantas. O número de perfilhos se estabiliza e, depois, com o crescimento dos colmos dominantes, há a eliminação dos mais fracos, doentes e mal posicionados. A fase de crescimento dos colmos é caracterizada pelo aumento da altura dos sobreviventes da fase de perfilhamento. De 60 a 120 dias após o plantio, DAP, aproximadamente 100% do sistema radicular concentra-se nos primeiros 30 centímetros de solo e as raízes do tolete já não existem. Quando a planta atinge o perfilhamento máximo e a competição entre eles se intensifica, os mais desenvolvidos continuam a crescer em altura e espessura. Sem a utilização da energia química, produzida na fotossíntese para emitir perfilhos, começa o acúmulo de sacarose nos entrinós basais dos colmos mais velhos. Assim, as folhas mais velhas secam e há um crescimento intenso do sistema radicular. Essa fase inicia-se no auge do perfilhamento e vai até o início do acúmulo intenso de sacarose, maturação. No entanto, cabe destacar que isso varia com a nutrição da planta, o sistema de irrigação, o sistema de colheita, manual ou mecanizado, etc. 3.3 Planejamento da produção e implantação da lavoura. No planejamento agrícola, é importante conhecer o potencial produtivo da região. Os principais fatores que interferem na vida útil dos canaviais são precipitação pluvial, quantidade e distribuição anuais de chuva, temperatura, luminosidade, tipo de solo, variedades cultivadas e incidência de pragas e doenças. Após a definição da área de plantio, é necessário escolher a variedade a ser plantada. As variedades de cana-de-açúcar, normalmente, têm classificação de acordo com o período ou o ciclo de maturação. Assim, as que amadurecem no início da estação seca são classificadas como precoces, as que amadurecem no final da estação seca são tardias e as intermediárias, conhecidas como de ciclo médio. Para a instalação da cultura, o preparo do solo segue as mesmas operações de qualquer outra. Logo, a depender do estado em que se encontre o terreno, deve-se seguir com as seguintes operações: desmatamento, encoivaramento, destoca, aração ou gradagem pesada, aplicação de adubos e corretivos, quando necessário, gradagens niveladoras ou de acabamento, e sulcamento. Nas áreas de renovação ou naquelas em que não houver mais tocos, as 3 primeiras etapas são dispensáveis. 164 Curso Técnico EAD Senar. Dica: o sulcamento é a última operação de preparo do solo para o plantio da cana-de-açúcar e pode ser feito com sulcadores de discos ou de aiveca. Os sulcadores de discos são mais indicados para solos recém-destocados, onde ainda existem muitos restos de raízes e tocos, porque, quando há impedimento ao longo do perfil do solo, os sulcadores de aiveca engancham nas hastes com frequência. Assim, quebram parafusos, atrapalham e a operação. Um sulcamento bem feito deve terminar com sulcos de profundidade uniforme e equidistantes. Em lavouras de cana-de-açúcar, a profundidade média dos sulcos deve ser de 30 centímetros para evitar tombamentos precoces dos colmos. O espaçamento varia de acordo com uma série de fatores, como fertilidade do solo, topografia do terreno, variedades usadas e sistema de cultivo, sequeiro, irrigado, colheita mecanizada, etc. No cultivo
mínimo, recomenda-se que os números de arações e gradagens sejam os menores possíveis ou, até mesmo, que não seja feita nenhuma dessas operações e executadas apenas a dissecação das soqueiras e das plantas daninhas, com herbicida e subsolagem, com subsoladores equipados de rolos facas para o destorroamento e o nivelamento do terreno, para, então, fazer o sulcamento e o plantio da cana. No plantio direto, faça apenas a dissecação das soqueiras e das plantas nativas com herbicidas para, logo após, fazer o sulcamento e o plantio. 3.4 Clima e solo. As condições climáticas do local de cultivo da cana-de-açúcar vão influenciar diretamente no produto obtido. As lavouras com vistas à produção de açúcar são as mais exigentes em relação ao clima, pois necessitam de elevado nível de sacarose. Por isso, atente-se para os seguintes pontos. Marin, 2008. Fonte: Shutterstock. 165 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Item para o brotamento dos toletes, a temperatura ideal do solo deve estar entre 32 e 38 graus Celsius. Item para um crescimento ideal e rendimentos de açúcar, a temperatura média durante o dia deve ser entre 22 e 30 graus Celsius. Item para o desenvolvimento vegetativo, a temperatura mínima deve ser de, aproximadamente, 20 graus Celsius. Item para o processo de maturação, é necessária uma estação seca, com temperaturas abaixo de 20 graus Celsius. A faixa ideal para a maturação é de 10 a 20 graus Celsius. A ausência de chuvas, o corte da irrigação e a deficiência de nitrogênio no solo também são imprescindíveis para a maturação. A cana se desenvolve melhor em solos profundos, argilosos e de boa fertilidade, com alta capacidade de retenção de água, não sujeitos a encharcamento, com pH entre 6,0 e 6,5. Normalmente, no preparo do solo para o plantio, há necessidade de se fazer uma calagem para que o pH atinja esses valores, além da adubação baseada na análise de solo e nas exigências nutricionais da cultura. 3.5 Colheita e parâmetros de qualidade. A época de colheita da cana no Brasil varia de acordo com a região. Nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, a colheita inicia-se entre abril e maio e prolonga-se até novembro, período em que a planta atinge a maturação plena. Na região Nordeste, a colheita inicia-se de julho a agosto e se prolonga até março do ano seguinte em alguns casos. O sistema de colheita pode ser manual, o corte e o carregamento são feitos manualmente. Semi-mecanizado, o corte é feito de forma manual e o carregamento, por carregadoras mecânicas em unidades de transporte. Mecanizado, o corte utiliza cortadoras de cana inteira com carregamento mecânico ou colhedoras de cana picada, comumente mais usadas. Dois tipos de fatores afetam a qualidade da cana-de-açúcar, os relacionados à composição da cana e os relacionados a materiais estranhos ao colmo. Os principais fatores relacionados à qualidade da cana-de-açúcar são a sacarose aparente, a pureza, os açúcares retores totais, ATR, da cana, o teor de açúcares retores, a percentagem de fibra e os tempos de queima e corte. 3.6 Indústria sucroalcooleira. As indústrias sucroalcooleiras fazem parte do setor sucroenergético e produzem etanol, açúcar e outros derivados da cana-de-açúcar. Esse setor se destaca pela capacidade de produzir energia limpa em larga escala. 166 Curso técnico EAD Senar. Nas últimas décadas, foram investidos muitos recursos para a geração de bioeletricidade a partir do baço de cana. As unidades industriais processadoras de cana, que antes tinham apenas a capacidade de produzir açúcar, passaram progressivamente a produzir etanol e bioeletricidade. Segundo Milanês, Souza e Mancuso, 2017, essa diversificação de produtos trouxe consigo mudanças importantes para o setor sucroenergético. Açúcar, etanol e bioeletricidade fazem parte de mercados essencialmente distintos entre si. Por conseguinte, são agregados novos elos à cadeia produtiva da cana-de-açúcar, notadamente a jusante das usinas. Antes de prosseguir, teste seus conhecimentos com a atividade proposta. Atividade de aprendizagem. 1. Sobre cultivo de cana-de-açúcar, identifique a alternativa incorreta. A. Desde a época da colonização, o cultivo da cana-de-açúcar foi uma das principais atividades agrícolas do Brasil.
B. Os principais produtos da indústria sucroenergética são açúcar, etanol e energia a partir de resíduos. C. No Brasil, a produção de cana-de-açúcar se concentra nas regiões norte e sudeste. D. Cana-de-açúcar é da família botânica Poaceae, ou seja, é uma gramínea. E. Solos profundos, argilosos de boa fertilidade são ideais para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Tópico 4. Cultura do milho. Ao analisar a participação do milho nos sistemas agroindustriais, é possível notar que essa cultura é insumo para a produção de diversos outros produtos de importância econômica. A cadeia produtiva de carne suína e de aves, por exemplo, consome mais da metade do milho produzido no Brasil. Fonte: Getty Images. 167 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. 4.1 Histórico. Sem dúvidas, o milho está entre as plantas mais importantes. Ao escrever sobre 50 plantas que mudaram o rumo da história, Laws, 2013, salienta que o milho é o terceiro cereal mais importante do mundo, depois do arroz e do trigo. Historiadores apontam o continente americano como o centro de origem do milho, responsável por sustentar as grandes civilizações como os olmecas, os astecas, os maias e os incas. Quando os primeiros europeus chegaram ao Brasil, os indígenas já cultivavam e consumiam milho. Foi nesse período, no século XVI, que o cereal difundiu-se por todo o mundo. Em pesquisa feita pela Embrapa, descobriu-se que o milho evoluiu de um ancestral selvagem chamado teozinto. Ao longo dos anos, com o processo de domesticação, chegou-se ao cereal que conhecemos hoje, Eberle, 2018. A imagem a seguir ilustra o processo de domesticação do milho, desde o teozinto. Percebe que o resultado do processo de seleção e domesticação resultou em uma planta adaptada à produção de grãos e que pouco lembra seu ancestral. Fonte: Embrapa. Arte: Eduardo Pinho. 168 Curso técnico EAD Senar. Algumas espécies de milho primitivo ainda são cultivadas por populações tradicionais da América Central. Elas apresentam uma infinidade de tons e formato nos grãos. Fonte: Getty Images. No Brasil, as variedades de milho voltadas à indústria, que não sofreram processo de melhoramento genético e ainda são consumidas por comunidades tradicionais, são chamadas milho crioulo. A manutenção do milho crioulo tem grande importância, visto que há uma grande diversidade genética que pode servir como fonte para processo de melhoramento. 4.2 Morfologia e fenologia. Assim como a cana-de-açúcar, o milho é uma planta da família Poaceae. Confira sua classificação. Reino, planta e divisão: Magnoliophyta, Angiospermas, classe, Liliopsida, Monocotyledôneas, ordem, Poales, família, Poaceae, gramíneas, gênero, Zeia espécie, Zeia mais. Fonte: Getty Images. 169 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. A planta do milho tem sistema radicular articulado com raízes adventícias que auxiliam na sua sustentação. Suas folhas são lanceoladas alternadas e seu tronco é do tipo como, composto ereto. O grão de milho é, na verdade, fruto do tipo característico das gramíneas. O pericarpo, camada externa, é derivado da parede do ovário, pode ser incolor, vermelho, marrom ou variegado, de cores e constituição variadas. Dentro do grão estão o endosperma, tecido de reserva que armazena especialmente carboidrato em forma de amido, e o embrião, que dará origem a uma nova planta. Normalmente, a floração do milho ocorre cerca de 65 dias após a emergência. Esse período, assim como os outros estágios que iremos a seguir, pode variar de acordo com os diferentes híbridos comerciais, com espécies precoces de menores ciclos, ou tardias de maiores ciclos. Os estágios de desenvolvimento das plantas podem ser divididos em vegetativos e reprodutivos DR. Vegetativos reprodutivos. VE emergência R1, embonecimento. V1, primeira folha desenvolvida R2, bolha d'água. V2, segunda folha desenvolvida R3, leitoso. V3, terceira folha desenvolvida R4, pastoso. V4, quarta folha desenvolvida R5, formação de dente. VN, enésima folha desenvolvida R6, maturidade fisiológica. VT, pendoamento. Estágios vegetativos e produtivos da planta de milho. Fonte: Embrapa, SD. Atenção!
manejo correto da disponibilidade de nutrientes e água nos estágios é fundamental para a produtividade. Nas fases de embunecimento, por exemplo, o estresse hídrico pode interferir na sincronia do amadurecimento das flores e atrapalhar o processo de polinização. Lembre-se de que cada flor feminina da espiga pode resultar em um grão e, se não houver polinização, não haverá grão. 170 Curso técnico AD Senar. O último estágio de desenvolvimento é o ponto de maturidade fisiológica, quando se atinge o ponto de máxima produção. A partir de então, deve-se monitorar a umidade do grão no campo para proceder à colheita, uma vez que grãos úmidos podem acarretar problemas no armazenamento. Quando se forma a camada preta nos grãos, que nada mais é que a obstrução dos vasos, isso significa que eles não recebem mais nutrientes da planta-mãe. 4.3 Planejamento da produção e implantação.